Boa tarde! Vamos falar sobre diferentes tipos de atraso que podem acontecer em rede de computadores? Esse é um tema muito essencial, porque às vezes as coisas na internet elas podem demorar mais tempo do que a gente gostaria. Vou começar falando sobre o atraso de processamento. Esse atraso ele ocorre quando os dispositivos de rede, como roteadores e switches, precisam analisar os pacotes de dados antes de enviá-los adiante. É como se você está num caixa eletrônico e ele precisa processar a transação. Ele verifica o saldo, aprova o pagamento e libera o dinheiro. Nos dispositivos de rede é parecido. Eles precisam conferir se os dados estão corretos e escolher a melhor rota. Isso pode demorar um pouco, especialmente se o dispositivo estiver sobrecarregado com muitos pacotes. Isso mesmo, e aí entra o atraso de fila. Quando um roteador ou outro dispositivo está processando muitos pacotes, os que chegam ficam em uma fila de espera. É como quando você vai a um restaurante e precisa aguardar sua vez, porque todas as mesas estão ocupadas. Quanto mais cheia a fila, mais demora. Em horários de pico, esse atraso pode ser ainda maior, porque há muitos pacotes competindo pelo mesmo recurso. Outro tipo de atraso é o atraso de transmissão. Ele está relacionado ao tempo necessário para enviar pacotes de dados de um dispositivo para outro. Isso depende do tamanho do pacote e da largura da banda disponível. Por exemplo, enviar uma foto grande pela internet pode levar mais tempo se sua conexão for lenta. E se você tentar enviar várias fotos grandes ao mesmo tempo, a transmissão pode ficar ainda mais lenta, já que a rede precisa de mais tempo para lidar com tudo. Por fim, temos o atraso de propagação. Esse atraso acontece por causa do tempo que o sinal leva para viajar pelo meio físico, como cabos ou pelo ar. Um exemplo clássico é durante uma videoconferência. Você fala, mas há um pequeno delay até outra pessoa ouvir e responder. Isso ocorre porque o sinal precisa percorrer uma distância, e quanto maior essa distância, maior o atraso. No geral, esses atrasos de processamento, fila, transmissão e propagação se somam e determinam o tempo total que um pacote de dados leva para ir de um ponto a outro na rede. É como um trajeto de trânsito. Se houver congestionamento em vários pontos do caminho, o tempo de viagem será maior. Em redes mais rápidas e bem configuradas, esses atrasos são menores e como se o caminho estivesse livre. Entender como esses atrasos funcionam é importante, porque eles afetam a qualidade da comunicação na rede. Dependendo da situação, os atrasos podem ser mais perceptíveis, quando o vídeo em streaming começa a travar ou um jogo online apresenta travamentos. Saber identificar esses fatores ajuda a melhorar o desempenho da rede e garante uma experiência mais fluida para os usuários. Agora vamos falar sobre o atraso fim a fim, que é o tempo total que um pacote de dados leva para viajar de um dispositivo de origem até o destino final. Ele é composto por 4 etapas principais, sendo elas o atraso de processamento, atraso de fila, atraso de transmissão e atraso de propagação. Já participou de uma reunião no Zoom ou Teams e percebeu aquele pequeno intervalo entre você falar e a outra pessoa responder? Isso é causado pela soma de todos esses atrasos. A distância física, como entre continentes, também pode aumentar o atraso, já que o sinal precisa viajar uma longa distância. Agora vamos falar sobre a vazão de um enlace, que é um conceito que mede a quantidade de dados que pode ser transmitida por uma conexão em um período de tempo, geralmente em segundos. A vazão ideal ou teórica depende da capacidade máxima da rede, com uma conexão de 100 megabits, que permite transferir até 100 megabits de dados por segundo. Mas no dia a dia, a vazão real pode ser diferente. Pense no exemplo de baixar um filme ou um jogo. Se você está usando uma rede muito congestionada, como o Wi-Fi público, a vazão pode diminuir, porque muitas pessoas estão compartilhando o mesmo enlace. Além disso, problemas como perda de pacote ou sobrecarga de protocolos que adicionam informações extras para garantir a entrega correta dos dados também podem reduzir a vazão. Hoje vamos falar sobre latência, um conceito fundamental quando estamos falando de redes de comunicação. Sabe quando você percebe um atraso durante um jogo online, numa videoconferência ou até quando está assistindo a um vídeo e ele começa a carregar de novo? Esse atraso é causado pela latência. Mas o que exatamente é a latência? Latência é o tempo que um pacote de dados leva para viajar de um ponto ao outro na rede. Esse tempo é medido em milissegundos, ou ms, e pode influenciar bastante a nossa experiência na internet. Quanto menor a latência, mais rápido e fluido é o processo de envio e recebimento dos dados. Existem diferentes tipos de latência. A latência de rede é o tempo de viagem dos dados entre seu dispositivo e o servidor. A latência de processamento acontece quando o dispositivo processa os dados. Já a latência de propagação é influenciada pela distância física entre os dispositivos e a velocidade com que o sinal viaja. Por fim, a latência de fila ocorre quando os dados precisam esperar em filas para serem processados. E o que pode afetar a latência? Um dos principais fatores é a distância entre o dispositivo e o servidor. Quanto maior a distância, maior o tempo que os dados levam para viajar. O tipo de conexão de internet também faz diferença. Conexões de fibra ótica, por exemplo, costumam ter latência mais baixa do que as conexões DSL, ou via satélite.
que são mais lentas.